bem-vindo a esse podcast, Coragem Pra Quê? Onde a gente conversa sobre o que é coragem de verdade, né, Mariana? É isso aí! Bem-vindos a mais um episódio! Hoje a gente vai conversar sobre o que, Mariana? Bom, como a gente já tá num novo ciclo aqui de entrevistas, em breve a gente tem uma próxima convidada. E aí... Conta sobre ela. Vamos falar sobre isso, né? Então tá, né? Normalmente a Júlia começa contando do porquê, porque chamamos, né, a convidada. E a convidada dessa vez, eu acho que também, como sempre, né, foi uma coincidência, assim, feliz de a gente estar no momento certo, na hora certa. Com as pessoas assim, certas. Exato, e assim, vamos fazer? E a pessoa falar assim, vamos, por que não? Nossa, que legal, vamos! E eu acho que isso, né, já diz bastante coisa, assim, né? A gente sempre fala um pouco sobre isso, né? Sobre a prontidão, assim, né, de quem a gente convida. Sim. E o fato de aceitar, assim, e se dispor a trazer essa história de coragem. Mas a nossa convidada, a Camis, é uma pessoa que eu conheci recentemente, assim, né? Tive a oportunidade de presenciar, inclusive, um momento que acho que foi bem importante para ela. E acabei levando ela para casa da Júlia. e assim nasceu a entrevista, né? Eu acho que durante, até não sei se durante a entrevista a gente menciona isso, assim, mas menciona um pouco do momento, né, em que ela passou e também não fugindo das nossas temáticas recentes, assim, né, tem a ver um pouco com a trajetória profissional, mas aí de um outro lugar, que não chega a ser uma transição, mas é algo que a gente também já falou aqui em outros episódios, assim, né, do você se reconhecer artista, se reconhecer uma pessoa que cria, né, e também sobre isso, assim, né, sobre o criar mesmo, como algo, como uma profissão, né? E acho que o que a gente enfrenta, assim, né, interna e na sociedade também, né? Eu achei bem legal na trajetória da Camis, que é a nossa entrevistada, que é assim, a gente está podendo estar junto dela e tá entrevistando ela exatamente nesse momento que ela está desabrochando esse reconhecimento, né? Porque ser artista é uma coisa que você nasce com isso, todos nós somos artistas, mas óbvio que tem pessoas que têm um chamado profundo. Sim, né? eu encarar isso, né, profissionalmente, assim, também. Porque eu acho que, assim, a gente nasce artista e óbvio que a gente desaprende, né? A gente é quase forçado a esquecer, né, isso. Sim. E algumas pessoas não, algumas pessoas insistem, e algumas pessoas insistem nisso profissionalmente, e outras insistem não profissionalmente, tem outra profissão que fazem isso. Sim. E, enfim, né, existem muitas nuances entre, né, e questões também, né? Sim. Acho que nesse meio, assim, né? Mas é muito bonito ver a pessoa realmente se redescobrindo, assim, né? E buscando esse caminho, né? Do como criar, do como tornar viável, né? Essa criação, assim. Sim. O que mais ressoou comigo na entrevista da Camis foi ver a empolgação dela, né? Esse lugar da descoberta, sabe? É uma coisa infantil, não do sentido da imaturidade, mas sabe quando a criança descobre uma coisa nova, assim, eu sei fazer isso, nossa, isso está dentro de mim, eu tenho essa habilidade, eu vou colocar energia mesmo nisso aqui ou não vou. Então, assim, quando ela chegou, né, trazida pela Mari, não só na minha casa, mas na minha vida, tá sendo muito bonito ver, né, todo esse entusiasmo e ao mesmo tempo tem receio, tem medo, tem dúvida, tem ansiedade, e todas essas coisas envolvidas em uma nova coisa, porque é uma ilusão a gente achar que não, então agora eu vou ser isso e plim, né? Todos os problemas se acabaram porque eu resolvi. Não, às vezes quando você resolve, aí é que os problemas, que você vai ver os problemas, surgem mais, né? Os Exatamente. desafios, os medos, as inseguranças. Mas é isso que conecta muito com a coragem, assim, né? Principalmente com esse lugar que a gente fala da coragem ser esse ímpeto, né? Às vezes em que você vai mesmo com todas as inseguranças, mesmo não sabendo exatamente no que aquilo vai dar, sabe? Sim. Mas tem alguma coisa dentro que te motiva e te dá força para buscar, assim, né? E eu acho que isso fica muito, muito explícito, assim, né? Na fala da Camis, assim, o quanto ela tá, né? A energia mesmo que ela tá colocando, né, em tudo, assim, tanto e nesse, acho que tem muito disso que você falou mesmo, dessa descoberta,
que lembra Sim. essa coisa da criança, né? Sim. De apreciar o novo, assim, né? Sim. De se jogar, assim, Sim. e querer saber mais, querer se envolver, né? E acho que tem uma coisa muito legal, assim, nisso, é que também a pessoa, ela vai se descobrindo muito, assim, né? Então acho que tá muito interligado, né, o índice do fazer, assim, com coisas pessoais, assim, né, de história, mesmo de trajetória. E assim, a gente fala um pouco na entrevista, mas daqui trazendo um contexto, né, eu estava em residência com a Camis, e aí eu pude acompanhar um pouco de perto, assim, o processo dela em residência, assim, né, então ela acabou fazendo uma performance, e aí tá com ela nesse momento, assim, foi muito legal, a gente comenta um pouco na entrevista também, ela fala, né? Depois deixa também pra verem quem estiver aqui, assim. Sim. Mas dá pra perceber, assim, né? Todos os desafios que isso traz, né? E que não é simplesmente um uou, tô aqui fazendo. Sim. Não, né? Vem com uma carga, assim, vem com uma história até chegar no momento de expressão, assim. Eu acho que o que eu mais aprendi com essa entrevista, não sei se é bem um aprendizado, mas que é essa percepção, né, de que a gente, às vezes a gente fica querendo tanto encontrar um propósito, e aí a gente encontra, e às vezes a gente acha que se a gente ainda não encontrou, quando a gente acha que vai encontrar, que acha que tudo vai se resolver magicamente, né? E aí, estando convivendo com a Camis, assim, e a entrevista dela me trouxe essa percepção, assim, ela encontrou um propósito. E isso não deixa de existir todas as ansiedades, os medos, as decisões, as dúvidas, e o quanto a gente vai duvidando da gente. E aí eu me lembro de novo da entrevista da Adriana dessa vez, quando ela fala, todo mundo pode duvidar menos você. Super. Né? Então, assim, não é porque se você na sua trajetória de repente encontrou uma coisa que tem um grande chamado e você é quase que magnetizado para aquilo, você não tem nem muito como fugir daquilo, isso não significa que pronto, acabaram os teus desafios. Às vezes eles vão surgir a partir daí. Eu acho que muitas vezes eles surgem a partir disso, né? Porque é isso, você encontra o teu propósito, mas e aí como que você sustenta esse propósito, né? Então, ótimo, né? Que encontrar ele mas é o início, é só o início, assim, né? Acho que é aí que vem realmente os desafios, assim, né? Principalmente, eu acho que quanto mais alinhado a algo que é realmente seu, né, essencial, assim, que você acredita, mais desafios no sentido de você vai enfrentar, né, porque você vai ter que ir contra, muitas vezes, outras coisas, né, estigmas, pessoas, rótulos, enfim, né, estruturas mesmo sociais, né, de dinâmicas, assim. E é muito isso, assim, acho que pegando, né, da trajetória da Camis, assim, acho muito corajoso mesmo, assim, olhando, né, tipo, dentro do que a gente entende, assim, mais, de um jeito mais raso até, da coragem, assim, né, de você realmente se dispor, assim, né, se colocar à frente de algo, assim, e eu acho que isso fica muito nítido, assim. Acho que é algo que eu levo também, né, pra mim, porque eu tenho muito essa coisa, assim, eu sou sempre muito, tenho, né, esse ímpeto de fazer e tal, mas eu tenho também muita resguarda comigo, assim, né? Não tanto externamente, mas comigo, assim, né? Então, será que eu banco mesmo? Será que eu assumo isso? Será que vale a pena, né? Eu sempre pondero muito, assim, né? E ter é muito inspirador mesmo, acho que a palavra é essa. De ter pessoas assim, quando você vê, né, que a pessoa tá super empolgada em algo, é muito contagiante, assim. Sim. Eu acho que também me traz uma reflexão assim que às vezes a gente tem uma ilusão, né, de que a coragem ela é muito grandiosa, né, e que ela é irremediável, mas às vezes os maiores atos de coragem eles são a gente com a gente mesmo. Porque tem muito essa coisa, né, da valentia, né, da coragem, como a valentia de você estar afrontando alguém ou algo, né, às vezes. Sim. E muitas vezes é o quanto você se dispõe realmente, assim, né. Sim. Às vezes é o quanto você está determinado. Eu quero isso mesmo, e mesmo que eu não tenha suporte, ou mesmo que em algum momento eu desanime, eu vou,
né? Nem todo dia a gente tá super empolgado, né, gente? E às vezes, e às vezes você nem tem certeza, mas mesmo assim você sabe, você se testa, assim, no sentido, você vai lá e coloca aquilo, não, então eu vou fazer e vou ver se é isso, assim, sabe? Sim, você se determina com você mesmo também, né? Mesmo não tendo certeza se é, né, tipo, não estando seguro o suficiente, assim, Sim. né? Que é isso, na verdade. Você vai com seguranças mesmo, assim, Sim. né? Vai com os riscos possíveis, assim. Sim. Até porque se a gente fica guardando muita certeza, às vezes a parte mais empoderadora do caminho, ela fica perdida. Né? Porque eu acho que também tem uma parte muito empoderadora de você ir caminhar sem ter muita certeza. Né? Porque você acredita que aquele é o caminho e você vai fazer aquele caminho. E você vai ter que ir, na verdade, né? Você vai ter que ir trilhar, independente. Senão, às vezes, você vai viver a vida com uma dúvida. E se eu tivesse feito tal coisa? Sim. Né? No caso da Camis, é assumir essa veia artística e ir para uma residência artística, né? Porque, enquanto fotógrafa, ela é considerada artista, mas tem uma diferença quando você está colocando a sua alma, né? Você está contando a sua história, você está colocando a sua trajetória ali naquele quadro, naquela performance, naquela escultura. É diferente de você estar utilizando o seu olhar artístico, o seu dom de simetria, a sua capacidade de ver a luz para fotografar uma outra pessoa. Também é artístico, mas tem uma diferença quando você está colocando a tua alma, né? As tuas vísceras para fora, né? E tudo assim, né? O lugar também, o que você articula, assim, né? E que envolve, né, por exemplo, a performance ou de quando você está fotografando, né? Seja um lugar, uma pessoa, mesmo que tenha, né? Óbvio que você vai trazer as mesmas referências, você tem a tua sensibilidade ali, né? Claro. Que de alguma forma fica presente na foto, mas acho que todo o conjunto, né, de intenções, assim, e motivações, né, do trabalho artístico, assim, que é isso que eu falo que vem muito pessoal, assim, né, vem essa coisa que se entrelaça muito com o que você já viveu e com as coisas que estão latentes, assim, né, de se trabalhar, assim. E que tem muito, assim, né, até falando aqui, eu penso assim, da relação da arte como um processo que é terapêutico, ou como um processo de autoconhecimento mesmo, assim, né. Eu acho que em conversas com a Camis mesmo, assim, eu cheguei a falar, né, o quanto a fotografia, por exemplo, ela é importante para você se conhecer, mas o quanto o criar também é importante nesse lugar, assim, você se conhece e alinha uma coisa com a outra, assim. E acho que ela acompanhar, assim, ela tendo essa consciência, né, e trabalhando com esses elementos, assim, ao mesmo tempo que vem uma carga muito forte para ela, né, enquanto quem está criando e em cima de uma história pessoal, em cima, Então, eu acho que eu reforço dessa entrevista esse chamado, né? Esse convite, essa inspiração para as pessoas, para elas irem em direção àquilo que chama o coração delas, independente de se isso é bonito, estético, desejado por outra pessoa. Exato, né? às vezes até, né, porque é isso que a gente falou, né, tipo, do fazer artístico, assim, tem gente que leva isso profissionalmente no sentido de que isso é o que te sustenta financeiramente, mas não necessariamente, não é só isso, assim, né, então, acho que independente, assim, se você sente, busque, né, e aí você vai trazendo as duas partes, né, como que você... nesse sentido, eu sempre lembro do livro da Brené Brown, né? Brené Brown não, da Elizabeth Gilbert, que A Grande Magia, que fala exatamente isso, assim, né? Que é muito raro um artista conseguir unir as duas coisas. Na maioria das vezes, a gente precisa da arte como uma expressão do nosso ser. Simplesmente e puramente isso, né? Eu não me esqueço do exemplo que ela dá, né, logo no início do livro, que ela fala da amiga dela, que gostava de patinar, fazia patinação artística no colégio, depois ela engravidou, teve filhos e foi se tornar mãe. E em algum momento a vida dela estava muito assim, sem sentido, e aí ela retomou a patinação
e ela patina muito bem, mas ela não quer nada além de se expressar através daquilo. Ela vai Exato. patinar e é aquilo, não é para fazer dinheiro, não é para nada, é para ela. Então, acima de tudo, se você que está aí, né, tem alguma coisa que você faz que te inspira, né, faça para você, para sua alma. Exatamente. Né? Completamente, assim, né? Inclusive, libere sua arte da obrigação de te prover. Por assim, favor. Né? Porque é isso. Eventualmente pode acontecer, e, enfim. Mas é muito isso, assim, né? Acho que normalmente os artistas que conseguem, eles conciliam as duas coisas, né? Mas elas nunca são uma dependência, assim. Elas nascem de lugares separados, assim, né? Um artista que tem um negócio e cria e se sustenta ele se sustenta com uma parte, assim, né? Acho que a criação, ela é uma parte independente, né? O que você faz realmente, ele é independente, assim, da visão mercantil. E eu fiquei pensando assim, ouvindo você falar, que é essa coisa que às vezes a internet até cria, porque ela cria esses movimentos muito atribulados, né? Se alguém bomba, estoura bolha, é gigantesco, e às vezes as pessoas ficam desejando isso imensamente, sem se dar muita dimensão do que isso significa. Quando a sua arte, que seja pintar, desenhar, e que seja atuar, né? Que seja um estilo de vídeo, cantar, que seja cantar, interpretar, não sei, né? Acho muitas coisas. Quando você estoura a bolha e às vezes alcança isso que você sempre desejou, ao mesmo tempo também tem muitas coisas que vêm junto com isso, até mesmo às vezes um aprisionamento da sua criatividade, né? Um aprisionamento do seu formato. Então, acima de tudo, é óbvio que a gente deve desejar. Não estamos aqui dizendo que a gente não deve desejar mais para a nossa vida, inclusive mais financeiramente. O que eu estou querendo pontuar só é, se você tem um ímpeto do seu coração, isso não precisa ser um formato que vai fazer você ganhar muito dinheiro. Você pode fazer isso porque você simplesmente gosta, você pode fazer isso para presentear pessoas, você pode fazer isso para compartilhar com o seu grupo querido, né? Igual a gente aqui. A gente faz esse podcast porque é muito entusiasmante pra gente, cada pessoa que a gente entrevista, as pessoas agradecem, é tão rico, né? É tão legal. Óbvio que a gente quer chegar a um número grande de pessoas, óbvio que a gente deseja que em algum momento quiçá isso se transforme em uma outra coisa, né? Mas a princípio isso é feito porque é muito legal ver as pessoas se darem conta das suas histórias, né? E é muito entusiasmante pra gente compartilhar isso com vocês. Então, faça aquilo que entusiasma o seu coração, a princípio, só por isso, tá bom? Exato, já é mais que suficiente, né? E também não aprisione isso, assim, né? No momento de, tipo, não, então, por exemplo, assim, né? Deu certo, né? Bombou e tal, então agora eu só faço isso. Sim. Até no momento em que você chega num esgotamento, assim, de eu só faço isso. E perde aquele propósito inicial, aquilo que te motivava, né? De verdade, assim, né? Então também cuidar com essas coisas que a gente se coloca, né? Assim, nessas situações. Tanto do fazer quanto do não fazer, né? Assim, igualmente. As duas coisas, porque muitos artistas ficam presos, né? Presos na própria criação, porque aquilo, de alguma forma, teve uma saída, né? Teve uma aceitação, enfim. E aí meio que fica escravo do próprio trabalho e aquilo perde, né, o motivo inicial, né? Sim. E aí a pessoa tem que buscar e fazer outra coisa. Sim. Sim. Me veio acho que a indústria da música é uma indústria que muito ilustra isso, né? Às vezes você vê um artista e o primeiro álbum do artista é super criativo. E aí depois fica mais engessado. Se aquilo de alguma forma ganha uma grande repercussão, tem uma tendência da indústria querer só ficar repetindo aquilo que deu certo. E aí você fica no engessamento. Não consegue criar, né, uma coisa. Não se sente nem à vontade de criar uma coisa diferente, porque aquilo lá é que deu certo, assim, né? E você que está escutando a gente, se em algum momento você criou alguma coisa, deu certo, você está engessado, talvez você está assistindo isso aqui, talvez isso seja um convite para você criar uma coisa nova, diferente, se libertar, ter coragem, né? Que às vezes a gente precisa de coragem para romper determinadas coisas. Normalmente a gente precisa de coragem para romper, mais do que para começar. Principalmente quando tem isso, assim, eu acho, né? Deu certo, então, mas você vai parar, tem certeza, né?
Sim. Acho que ouve seu coração. Sim. É isso. É isso aí. Né? É isso. Aguardamos vocês nos próximos episódios. Por favor, comentem com a gente os seus insights, assistam a entrevista da Camis e deixem a gente saber o que vocês estão sentindo por aí, como é que essas histórias impactam vocês. Nos convidem também para entrevistá-los. A gente está sempre num lugar diferente agora, né? Né, Julia? Quem sabe a gente vai até você. Não vou dizer que a gente vai, não prometemos, com certeza, mas quem sabe numa dessa. Pode ser. Então, gente, um beijo, até o próximo episódio.